Provavelmente esse é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque a gente vai falar sobre um assunto bastante sensível que muitos brasileiros acabam optando por esse tipo de investimento por falta de conhecimento. Porque o brasileiro, de modo geral, ele tem um repertório muito baixo em relação aos investimentos e isso acaba sendo um prato cheio para os gerentes de banco, para os assessores de investimento acabarem ofertando investimentos que não são tão interessantes, mas que eles vão ganhar uma boa comissão em relação a eles. E é justamente por conta disso que eu tô gravando esse vídeo aqui para te mostrar as vantagens de fato e as desvantagens que eles acabam não te trazendo, porque o mercado financeiro é cheio de conflitos de interesse. Talvez você não saiba, mas por vezes você tem um gerente, um assessor e ele te recomenda alguns investimentos, você acha que não está pagando nada por isso, está tendo um serviço gratuito, mas na verdade ele está recebendo uma baita comissão para te recomendar um investimento que por vezes não é nada interessante. Então esse vídeo aqui acaba sendo complicado de eu gravar, porque eu vou trazer verdades aqui que acabam incomodando de modo geral e eu acabo me expondo com os colegas do mercado financeiro e eu poderia, na verdade, ganhar mais dinheiro se eu simplesmente viesse aqui e falasse somente bem da previdência privada e no final te ofertasse uma previdência. Eu ia ganhar uma comissão em relação a isso, ia ficar bem na foto do mercado financeiro. Então já deixa um dedo like aqui, porque esse vídeo tem muita informação de qualidade e é justamente por conta disso, esses conflitos de interesse, que a gente optou pelo modelo de consultoria, onde a gente não recebe nenhum tipo de comissão. Toda a comissão que a gente poderia receber volta para o nosso cliente em forma de cashback. Então, se você quiser fazer um planejamento com um consultor que não tem um viés de te ofertar um investimento que é interessante para ele, eu recomendo que você aponte o celular aí para o QR Code e fale com o consultor da Notorious Wealth. Agora vamos para a previdência aqui para verificar quais são as vantagens de fato e para quem ela vale a pena e para quem não vale a pena. Então vamos aos principais pontos de quem é um defensor ferrenho da previdência acaba trazendo, tá? E a gente vai pontuar aqui se é bacana e se não é. Então o primeiro ponto que a gente tem aqui são os benefícios fiscais, né? Quando a gente faz uma previdência no modelo PGBL, você faz a declaração completa e geralmente eles acabam não deixando muito claro isso para achar que todo mundo consegue ter esse tipo de benefício. Na verdade, você precisa fazer a declaração do imposto de renda completa e a esmagadora maioria das pessoas faz a simplificada. Comenta aqui embaixo, você faz a declaração completa ou não. Se você faz a completa, aí sim você pode abater até 12% na sua alíquota de imposto de renda sobre a renda tributável especificamente, tá? Então acaba sendo bem interessante de fato. Dá uma olhada aqui na tela quanto que você pode economizar, tá? Então imagina que você tem uma renda tributável anual aí de 100 mil reais, ok? Então você pagaria um imposto de 17.067 mais ou menos. E caso você tenha algum tipo de investimento em previdência privada no modelo PGBL, você consegue abater até 3.300. Mas o valor máximo que você pode ter de abatimento é se você investir 12 mil reais. Então se você investir mais do que isso, acaba não compensando, tá? Então, por exemplo, você vai lá e investe 5 mil reais num PGBL, então você já tem um abatimento aqui, e aí você pode investir até 12 mil reais. Então investir mais do que 12 mil reais, você coloca lá 24 mil reais, você não tem nenhum ganho adicional por isso, tá? Então esse é um ponto de atenção, não é porque você tem esse benefício que você deve investir só nele, porque quanto mais você investir, mais você vai ter de desconto no teu pagamento de imposto de renda na renda tributável. E eu vejo também alguns influenciadores que são contra a previdência falando, mas na verdade vai ter investimentos que vão render mais do que isso, então vale a pena deixar somente em outros investimentos. Na verdade não, né? Porque como a gente não tá pegando o montante total, né, os 100 mil reais, se fosse os 100 mil reais para poder ter os 12%, aí sim valeria a pena deixar somente em outro investimento que vai render muito mais. Mas como a gente vai ter apenas os 12 mil reais desse valor, né, a gente precisa de 12% sobre o valor investido para a gente poder ter o benefício máximo, a gente vai conseguir ter um ganho sim. Porque se a gente compara ali 12 mil reais para poder ter um ganho de 3.300 reais, é um ganho bastante relevante. Se a gente aplicasse os 12 mil reais em outro investimento, cara, olhando em renda fixa aí, tu conseguiria ter um rendimento aí de uns 1.500 reais no máximo aí ao ano, tá? Então tu vai ter um ganho de capital sim relevante. Então nesse caso
é bem bacana, vale a pena colocar numa previdência ali, mesmo que tenha um rendimento um pouco menor do que outros investimentos. Outro benefício que o pessoal acaba trazendo é em relação à isenção do Come Cotas. Então, para quem não sabe o que é o Come Cotas, imagina o seguinte, cara, o governo, ele acorda a cada 6 meses, né, ele desperta do sono profundo dele e pensa, puta, tem o rapaz lá que tem um fundo de investimento e eu quero tributar esse cara. Ele vai lá e tributa, mesmo que você não venda, que não faça nada. Você investiu, tá lá bonitinho, teu dinheiro parado, o governo vai lá e olha, pô, rendeu aqui R$1.000, hein, legal, bacana, deixa eu já tributar aqui. Ou seja, ele come uma parte das tuas cotas para poder já ter essa tributação de forma antecipada. Então isso acaba acontecendo com os fundos de investimento. E os fundos de investimento de previdência privada não tem o come cotas, o que acaba sendo uma vantagem. Se, na verdade, a comparação fosse justa, porque na verdade, quem é cliente meu aqui da Notorious, a gente não recomenda fundo de investimento, porque as taxas de administração, taxa de performance acabam corroendo a rentabilidade ao longo do tempo, então são raros fundos que acabam tendo uma rentabilidade bacana e a gente vai colocar um fundo de investimento somente se for alguma tese muito específica que é muito difícil de um investidor comum acessar essa tese de investimento ou simplesmente utilizar um fundo DI para uma reserva de emergência ou reserva de oportunidade com um resgate rápido. Então a gente não utiliza esse instrumento para poder fazer investimentos, então acaba sendo uma comparação que não compensa, porque o próprio investimento em fundo de investimento a gente não acredita como sendo uma boa opção para o investidor. Mas de modo geral, né, a esmagadora maioria dos investidores ainda não sacaram o problema ali em relação aos fundos de investimento e ele compara, pô, essa previdência não tem o come cotas e lá eu tô tendo come cotas. Aí vai ser uma vantagem. Mas pra gente que já tá um passo mais à frente, a gente olha para isso, cara, tá, é bacana, mas a gente nem investiria em fundo de investimento porque a gente investe melhor em outros investimentos, diversificando melhor o nosso portfólio. Outra vantagem aqui em relação às previdências privadas é em relação à sucessão patrimonial. Então, aqui acaba sendo interessante, tá? Porque se a gente vai ver o rito para que tu possa fazer a transmissão dos bens, acaba sendo algo demorado, né? Então precisa fazer inventário. Se você não for fazer extrajudicial ali, tá tudo certo entre a família, vai demorar um pouco mais para poder ativar o judiciário, então pode demorar meses. Se for enrolado o negócio, pode demorar anos. Durante esse período os bens ficam bloqueados, vai ter todo o custo com um advogado para poder fazer o inventário, os custos processuais. Depois disso tudo ainda vai ter a incidência do ITCMD, que é o imposto de transmissão por causa de mortes ou doações, né? Então vão ter custos a mais e esse imposto ali pode ser de 4 a 6% dependendo de qual estado você está morando. Então caso você queira fazer um planejamento de sucessão para ser uma sucessão mais tranquila para quem você ama e tudo mais, acaba sendo um bom instrumento a previdência, porque previdência privada ela não entra no inventário. Na hora que você faz a contratação de uma previdência privada, você já vai colocar lá os beneficiários e a partir do momento que você bater as botas, esse dinheiro já vai sem burocracia para o beneficiário, já cai lá na conta dele, ele vai decidir como é que ele vai lidar com esse patrimônio ali. E em vários estados há isenção do ITCMD, tá? Então tu vai economizar com o imposto, já vai ter o dinheiro na conta para poder lidar nesse momento conturbado, né? Porque por vezes quem acaba sendo beneficiário depende ali daqueles bens para poder tocar a vida e tudo mais, aí precisa pegar empréstimo, então acaba sendo um instrumento interessante de sucessão patrimonial. Agora eu quero abordar sobre a alíquota do imposto de renda, né? Porque isso também é tido como uma grande vantagem, porque a alíquota do imposto de renda, quando você opta pela tabela regressiva, acaba sendo menor se comparado com a renda fixa. Isso é vendido como uma grande vantagem. A gente vai ver aqui se é realmente uma vantagem ou se não é, tá? E antes de mais nada, a gente precisa compreender que a gente tem dois modelos que você pode optar: a tabela progressiva e a regressiva. Então, na tabela progressiva, você tem na sua tela aí que a gente vai ter faixas, né, que vão incidir sobre o valor que você resgatar. Então, quanto mais você resgata, maior é a alíquota. Então, ela começa numa faixa de isenção e ela vai até 27,5%. E aqui mora um detalhe bastante complicado, que o valor ele incide sobre o valor total de resgate e não somente pelo lucro que você teve, como é a maior parte dos investimentos. Então imagine que você fez uma aplicação de 100 mil reais. Esses 100 mil reais ficaram lá rendendo e tudo mais, e aí você acumulou um total de 150 mil. Quando você faz um resgate, né, você não vai incidir sobre os 50 mil que foi o lucro, mas sim sobre o valor total, o que você investiu
mais o rendimento. Então o cálculo do imposto vai ser em cima dos 150 mil. Então isso aqui é bem absurdo, tá? E aí a gente descarta essa tabela progressiva aqui, que é terrível, e a gente vai para a tabela regressiva, que aí geralmente o cara que vai estar te oferecendo vai falar que, pô, depois de 10 anos, né, você está fazendo planejamento de longo prazo, a alíquota vai cair para 10%. Então você começa ali em 2 anos com 35%, então uma alíquota bem mais alta do que a alíquota de qualquer outro investimento de renda fixa, que começa em 22,5%. E nos outros investimentos de renda fixa, essa alíquota ela cai até 15% e a cada 6 meses ela vai caindo. Então, em 2 anos, você já está na alíquota mínima de 15%. Então, aqui, depois de 2 anos, você cai para 30%. Aí é o dobro do imposto que você vai pagar. Aí, por vezes, né, eu vejo isso muito acontecer, o investidor tem uma previdência lá, cara, essa previdência é horrível, rende muito pouco, quero me desfazer dela. E aí, se ele vai se desfazer dela, olha a alíquota que ele vai pagar uma montanha de imposto, né? E só vai acabar compensando depois de 8 anos aqui, porque vai se equiparar o imposto de renda fixa tradicional com a previdência privada na alíquota de 15%. E depois de 10 anos, essa alíquota cai para 10%. Mas a dúvida é, vale a pena então pagar menos imposto aqui? Porque a verdade é o que está na sua tela aqui, ó, 96% dos fundos de previdência de renda fixa não superam a Selic, diz o levantamento. A opção preferida do brasileiro para investir sua aposentadoria não tem sido capaz nem de superar a taxa Selic. Então a gente percebe que, na verdade, os fundos de previdência não têm tido uma performance relevante do que um simples investimento num tesouro Selic. E isso se dá nos últimos 10 anos, né? Essa matéria foi publicada em 2022 e a realidade não mudou, né? Basicamente a estratégia é a mesma, e isso acaba acontecendo porque eles cobram taxas altas de administração. Por vezes quem acaba optando por esse tipo de investimento não entendem muito bem como que funciona. Cara, e eu tenho um cliente que a gente pegou para ver lá os investimentos dele, a gente viu uma previdência que ele tinha, ele estava pagando 3% ao ano. É óbvio que essa previdência não vai render bem, porque boa parte do rendimento que ela está trazendo está sendo corroído pela própria taxa de administração. Isso quando não tem taxa de performance, né? Então, ao longo do tempo, você vai corroendo o teu patrimônio e deixando em taxas altíssimas para o gestor daquele fundo ali de previdência, né? Então isso é muito importante para que a gente possa perceber, porque esse tipo de informação aqui, quando você descobre lá quando você está perto de aposentar, cara, porra, é uma facada no peito, né, cara? Então, isso aqui é extremamente importante o que a gente está trazendo aqui, porque, pô, vai livrar uma dor de cabeça gigantesca lá na frente. Então, deixa um dedo like aí para esse vídeo chegar a mais pessoas e o YouTube também entender que você quer receber conteúdos como esse daqui, tá? E também aproveita aí e já segue o canal se você não tá inscrito ainda. Até maluco se não tá inscrito no canal, né, cara? Aperta no botãozinho aí de se inscrever e ativa a notificação também. Então, a gente tá percebendo aqui que o rendimento não é tão interessante. Então, vamos comparar aqui, porque mesmo que, pô, tá legal, o rendimento não rende tanto quanto o Tesouro Selic, mas, pô, são 5% a menos de imposto, né? Será que vale a pena? Será que não vale? Vamos ver na ponta do lápis aqui então, pessoal. Aqui na tabela verde, a gente tem renda fixa e na azul a gente tem previdência privada. A única variação que a gente vai ter aqui, tá? Vai ser a rentabilidade anual e a alíquota do imposto de renda. Então vamos lá, vou imaginar que você colocou lá 100 mil reais, tá? Então, ambos os lados. Você, quando fez essa aplicação, imagina que você tinha 25 anos, tá? Ah, não, mas 25 anos vai ter 100 mil. Cara, é só uma simulação, tá? Você depois, se quiser essa planilha aqui, me chama lá no Instagram que eu te passo, você simula lá com 1 milhão, vai ter gente que vai ter 1 milhão, vai ter gente que vai ter R$1.000, tá? Então é uma simulação para você ter uma ideia, tá? Se colocar 1.000 e 1 milhão, a mesma coisa vai acabar acontecendo aqui. O cara vai se aposentar lá com os seus 60 anos de idade. E a rentabilidade, na Previdência a gente viu agora que ela tem uma rentabilidade menor, a maior parte, 96%, tem uma rentabilidade menor que uma taxa de juros do momento, né? Então a gente percebe que, vamos colocar aqui 11,5% e a gente vai colocar uma rentabilidade da renda fixa de 0,5% a mais no ano, tá? Não é nada além da curva e renda fixa rende mais do que a Previdência, tá? Tô sendo até bonzinho aqui, tá? Então vamos colocar aqui 12%. Então a gente percebe já aqui, né, já descontando a inflação, descontando imposto, ainda não imposto de renda, né, mas já descontando a inflação, que o ganho de capital com renda fixa vai ser de 4,5 milhões, enquanto na previdência privada, o valor total acumulado, né, com essa taxa de 0,5 apenas de diferença ao ano, o rendimento foi de 3,7 milhões. Então a renda fixa gerou 764 mil reais a mais do que a previdência.
Mas, pô, será que essa alíquota de imposto da previdência privada menor acaba compensando e fazendo esse jogo virar? Vamos dar uma olhada. Então aqui na renda fixa, a gente vai ter uma alíquota de 15%. Tá? Então aqui a gente já calculou aqui o imposto de renda, a gente vai ter que pagar um imposto de renda de R$777 mil, arredondando aqui, né, sobre o ganho de capital. E lá na Previdência a gente tem a alíquota de 10%, o que é um pagamento bem menor, né? Então a gente teve uma economia aqui no imposto de renda. Mas na verdade, a renda fixa gerou aqui R$429 mil a mais do que a Previdência por simplesmente ter rendido 0,5% a mais. Se a gente que reduz um pouco a rentabilidade da Previdência para 11%, essa diferença chega a 1 milhão e provavelmente você consegue um spread de 1% sobre o rendimento da maioria das previdências privadas. Tá vendo a diferença que é saber investir, cara? Tu consegue ter um capital de 1 milhão a mais lá quando for se aposentar, simplesmente fazendo um investimento melhor do que aquele investimento preguiçoso que tu acabou ouvindo ali de algum gerente, algum assessor, que é uma boa, mas na verdade é uma boa para ele, que vai receber uma baita comissão e tu ali tá pagando uma taxa de administração de 2,5%. E é importante ressaltar também, né, que tem alguns fundos de previdência que tem uma taxa bem baixa, né? Pô, mas a nossa taxa é menor de mercado. Tá, beleza. Mas vocês investem em quê? Aí que mora o negócio, né? Porque você vai ver onde que eles investem em outros fundos de previdência. E esses fundos de previdência, por vezes, têm taxas de administração altíssimas. Ou seja, você está pagando uma taxa baixinha, legal, mas indiretamente você está pagando uma taxa mais elevada, porque você vai ter que pagar lá também, né? O fundo que você está investindo está pagando lá, ou seja, está reduzindo a tua rentabilidade. E tem mais um ponto aqui, tá? A gente está falando sobre imposto ali, vale a pena economizar e tudo mais. Tem investimentos de renda fixa, como LCIs e LCAs, que várias delas rendem mais do que a taxa de juros, a taxa Selic, que são isentos de imposto de renda. Você não vai pagar imposto nenhum, é zerado, tá? O governo gosta e quer incentivar áreas como o setor imobiliário, o setor do agronegócio, e eles zeram imposto nessas áreas. E esses investimentos, eles possuem a garantia do FGC, de até 250 mil por conglomerado. Então você consegue ter um limite de até 1 milhão, ou seja, há uma segurança mais robusta desses investimentos com uma rentabilidade melhor e sem imposto de renda. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de investimento, você precisa olhar para a trindade dos investimentos, que é a rentabilidade, a segurança e a liquidez. Então, no caso da rentabilidade, a gente já viu aqui que previdência acaba perdendo para qualquer investimento que tenha 100% do CDI. Em relação à segurança, cara, o fundo de previdência, a tua segurança é a instituição que está emitindo aquela previdência. Então, se for uma instituição menor, mais arriscada, você está correndo o risco total dela. Se ela quebrar, você perde todo o dinheiro que você acumulou durante uma vida. Então, por vezes, você vai numa menorzinha porque a rentabilidade está um pouquinho melhor do que outra que você está vendo. Cara, tá um risco absurdo aqui, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. É raro, mas pode acontecer. Se você pesquisar aí no Google, vai ver que já houve casos aqui no Brasil de previdências quebrarem, todo mundo ficou sem a grana, tá? E quando a gente olha, a gente percebe que fundo de previdência não tem FGC, tá? Então é um cuidado que você precisa tomar. E em relação à liquidez, cara, a liquidez é bem mais baixa, né? Então é mais burocrático para poder fazer uma venda, dependendo do tipo de previdência que você acaba assumindo. Se você não prestar atenção, você pode cair numa previdência que coloca lá no contrato que você só pode se desfazer dela daqui a 10 anos, e aí vai ter algum tipo de multa caso você queira fazer antes desse prazo, tá? Então precisa tomar bastante cuidado em relação a isso, para que você possa ter autonomia sobre os seus investimentos. E se você quer montar um planejamento mais claro de como construir um patrimônio, como montar um portfólio voltado lá para aposentadoria, sem alguém que esteja ali com interesse escuso em receber uma comissão sobre aonde que vai ser aplicado aquele dinheiro, eu recomendo que você aponte aí o teu celular aqui para a tela para poder falar com o consultor da Notorious Wealth e você entender como que a gente pode te ajudar nesse sentido. Beleza? Se você curtiu esse vídeo aqui, já sabe, deixa um dedo like aí, e caso não esteja inscrito, aperta no botãozinho de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo.